Olá, meus amigos do Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa e o nosso tema de hoje é a questão do fato do príncipe e da força maior diante desse estado de calamidade pública que estamos enfrentando por conta da pandemia do coronavírus. Muita discussão tem surgido acerca da responsabilidade pelo pagamento dos salários e das rescisões contratuais motivadas no fato do príncipe. A intenção é atribuir ao governo essa responsabilidade de pagamento, no caso, aliviando esse ônus financeiro que seria do empregador. Mas, meus amigos, temos que analisar o que é o fato do príncipe, qual é a sua regulamentação e se a gente pode aplicar a essa situação de calamidade pública. O fato do príncipe ele está disciplinado no artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho. Esse artigo diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva das atividades econômicas por força de lei ou resolução de determinada autoridade, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal ou seja no âmbito federal, o governo respectivo, o Estado nesse caso, seria responsável pelo pagamento de determinada indenização. O que esse artigo ele nos quer dizer e que indenização seria essa? Esse artigo ele vem mencionar o fato do príncipe como uma situação em que o empregador estaria exonerado do pagamento da respectiva indenização no caso das rescisões contratuais. Então, primeiro, o que ficaria a cargo do governo? O pagamento somente de indenização no caso de rescisão contratual. Que indenização seria essa? No caso trabalhista, essa indenização ela vai se referir exclusivamente à multa fundiária, que é a parcela que tem essa natureza de compensar o empregado no caso de uma rescisão contratual sem justa causa. Mas o governo só pagaria essa parcela caso fosse motivada essa rescisão contratual em fato do príncipe. E o fato do príncipe, ele é um conceito que a gente vai retirar lá do direito administrativo. Ou seja, ele é um ato administrativo motivado onde determinada autoridade municipal, estadual ou federal determina a paralisação temporária ou definitiva das atividades econômicas. O grande lance do fato do príncipe, pessoal, sendo um ato motivado dessa autoridade de governo, é um ato de governo, o Estado, ele detém todo o controle da situação que motiva o fato do príncipe. Ou seja, esse ato, ele é um ato onde o Estado, ele tem controle da determinação e de suas consequências jurídicas. É uma ordem de caráter geral, mas digamos, ela é uma ordem pensada. Ela não é uma ordem emergencial. Ela é uma ordem motivada em razões de segurança, em razões de saúde pública, mas é uma ordem que ela encontra uma fundamentação num controle do Estado por determinada situação. Então, o Estado intervém na atividade econômica, utilizando seu ato de gestão, mas ele sabe exatamente por que ele tem que adotar essa medida drástica e quais as consequências dessa medida, as consequências jurídicas. O fato do príncipe, ele é um ato administrativo, a motivação é num ato administrativo, a natureza jurídica é de direito administrativo e que não pode, no nosso entender, ser aplicado a essa situação de calamidade pública que estamos vivenciando por conta da pandemia do coronavírus. Ou seja, nesse caso da pandemia, o Estado ele não tem controle da situação. Ele não consegue mensurar as consequências
que a doença pode acarretar por toda uma sociedade. Então, o ato de gestão que ele toma no sentido de paralisação temporária das atividades econômicas não corresponde ao fato de um príncipe. Não é um ato administrativo, ele é um ato emergencial que vai atingir toda a atividade econômica de um modo geral. Ele não é um ato tópico, ele não é um ato setorizado, ele não é um ato corretivo, ele é um ato paliativo, ele é um ato emergencial, ele é um ato para evitar um dano maior sem que o próprio Estado possa prever as consequências disso aí. Então, no nosso entender, esse ato, o decreto que determina a suspensão das atividades econômicas, não configura o fato do príncipe. E ele vai se enquadrar melhor no artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, nos casos de força maior, que são casos de um acontecimento inevitável alheio a toda e qualquer vontade das partes contratuais, alheios à vontade do Estado, alheios à vontade do empregador e fatos alheios à vontade do empregado. É algo que ninguém controla, é algo que ninguém sabe a consequência jurídica. E ainda assim, o artigo 501 também prevê o pagamento da indenização referente às rescisões contratuais, mas esse pagamento pela metade, ainda a cargo do empregador. Então, nós temos duas situações. O fato do príncipe, que é ato administrativo, a gente vai buscar do direito administrativo, onde o pagamento da multa fundiária, que é aquela indenização, que o artigo 486 da CLT prevê, fica a cargo do governo que determinou a medida de paralisação. E nós temos o artigo 501, onde a indenização pelas rescisões contratuais dos contratos de trabalho continua a cargo do empregador, porém motivado em força maior, com a consequente redução do pagamento dessa indenização da multa fundiária pela metade. São dois casos diferentes. Onde é que a gente vai enquadrar a pandemia? A gente vai enquadrar a pandemia nos casos de força maior, com base no artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho. Não estamos aqui defendendo que os respectivos governos, seja no âmbito municipal, federal, estadual, não tenham responsabilidade social perante esse estado de calamidade pública. O governo tem responsabilidade social e pode, em coparticipação com o setor privado, adotar medidas para, no caso, suavizar toda essa questão da ausência de trabalho, toda essa questão de redução salarial, sim, mas não pelo fato do príncipe, e sim por outro viés administrativo que a gente vai chegar lá. Então, para hoje, é força maior ou é fato do príncipe? É força maior. Quem paga a indenização continua sendo o empregador. Qual é o benesse que a lei dá em caso de força maior? Somente a possibilidade das rescisões contratuais com pagamento pela metade do que seria a indenização correspondente à rescisão contratual sem justa causa, no caso, a multa fundiária do FGTS, que de 40% reduziria, no caso, para 20%. É o que nós temos. Agora, podemos rescindir esse contrato imotivadamente durante a pandemia? Qual seria essa responsabilidade governamental e quais seriam os caminhos para a gente, no caso, suavizar esse ônus financeiro do empregador e equilibrar esses interesses? Que interesses? Manutenção dos contratos de trabalho e, no caso, ausência de ônus financeiro para o empregador que decorre diretamente da sua atividade econômica. Como é que a gente acharia esse equilíbrio? Não seria pelo 486, seria pelo viés administrativo. Mas se a gente vai deixar essa questão da rescisão, da responsabilidade social, para serem abordada nos próximos vídeos.
Não esqueça que estamos produzindo uma série de vídeos acerca desse tema, suspensão contratual durante o estado de pandemia. Se você gostou, compartilhe, faça sua pergunta, fique com a gente e até a próxima!